Tá, vamos lá. Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como que você vai produzir um memorial para um laudo aí dentro da sua vida profissional de uma estrutura, como que você atesta a capacidade resistente de uma estrutura metálica e a importância de você ter algumas rotinas e algumas planilhas próprias para que você possa agilizar o processo, porque nem sempre você vai precisar usar o software comercial. Tá? Muitas vezes é muito mais eficaz, mais ágil você utilizar suas próprias rotinas para testar a capacidade resistente de um perfil, de um galpão, uma estrutura pronta, e dimensionar nas suas próprias rotinas a capacidade resistente desses perfis para você conseguir fazer um laudo. Esse trabalho em específico que está na tela aqui com vocês é um trabalho que a gente foi fazer 2 serviços em um. Né? A gente atestou através de um memorial se o galpão estava apto ou não, tá? Com relação à sua capacidade resistente, se estava bem dimensionado. E um segundo passo foi fazer um projeto, caso ele não estivesse, um projeto novo aí desse barracão, com reforço e do que teria que ser feito para ser corrigido. Esse aqui é o projeto pronto, um projeto básico, tá? Onde eu tenho aqui planos de base, plano de cobertura, detalhes dos pórticos, tá? De reforço, até coloquei aqui um reforço de cantoneira, enfim, o que ele teria que fazer para que o barracão ficasse em sua plena funcionalidade, tá? Inclusive a gente teve até reforço de pilar aqui, tá? A gente fez um pilar aqui que anteriormente era um perfil de 275 para um pilar aí de 400 na 125, tá? É uma situação específica dessa obra. Então, primeira coisa, tá? Quando você vai fazer um memorial de cálculo, tá? Quando o teu cliente te convida para fazer isso, você tem que ter ciência de que você tem que fazer o registro fotográfico de como que ela está atualmente, né? E você fazer todo o levantamento do que está sendo utilizado. Obviamente, você vai fazer o levantamento em loco de qual foi o banzo que ele utilizou, qual tipo de aço que ele utilizou. Você vai fazer o levantamento das diagonais e montantes, dos espaçamentos da parte geométrica propriamente dita da estrutura. Enfim, você tem que pegar todos os detalhes de forma minuciosa, tá? E fazer registro fotográfico para que fique registrado no dia da visita como ela estava, porque pode correr o risco de você, no ato de fazer a verificação no dia, e aí na próxima semana o cliente mexeu no barracão ou fez uma outra estrutura, continuou a montagem, e aí você acaba perdendo aí o que foi feito anteriormente e o ponto que você verificou, tá? Aqui eu até coloquei, até dia 24 de abril de 2023, a situação da estrutura era essa, tá? Então ela estava sendo montada ainda, o cliente estava com muito receio do que estava sendo montado, então a gente fez esse trabalho para ele, tá? E aí, além de eu colocar aqui uma perspectiva de como é que ela estava executada, um plano aqui de corte da estrutura, um plano da cobertura com a direção da água, enfim, todos os perfis que foram utilizados. Eu vou deixar disponível esse PDF para vocês, tá? Os pilares de fechamento lateral, quais eram as distâncias entre os pórticos, qual que era a ideia do cliente para o fechamento, que eles iam fazer um fechamento em alvenaria, deixaram até uns arranques para um pilar em concreto dentro de uma viga ali, nessa viga lateral de fechamento, enfim. E aí que a gente começa a organizar, estruturar esse laudo, tá? Colocando aqui considerações gerais da estrutura, o objetivo do laudo, tá? Que é sempre avaliar estritamente a superestrutura construída, a gente não está avaliando aqui infraestrutura, fundações, tá? A gente verificou aqui os carregamentos que foram considerados para verificação, as normas, a avaliação estrutural de como que a gente fez as ações, né? Ações permanentes, as ações variáveis, o que foi considerado, a avaliação de vento, tá? Como que foi feito o cálculo de toda a parte de vento nesse bacão, tá certo? A gente tem aqui também a análise estrutural propriamente dita. Aqui, a análise estrutural foi feita dentro do CIP, tá?
para a gente retirar apenas os esforços, tá? A gente não fez o dimensionamento da estrutura dentro do CIP, a gente lançou a estrutura para que a gente pudesse pegar os esforços. Por que disso? Por que você já não aproveitou, Douglas, e fez o dimensionamento? Porque eu particularmente prefiro colocar nos meus laudos memorial de cálculo a minha própria rotina. E eu vou mostrar para vocês, né, que eu tenho aqui as rotinas do Metcad, onde eu verifico cada peça. Então eu pego lá o banzo, qual que é o seu pior carregamento e faço o dimensionamento na minha rotina. A diagonal montante, a mesma coisa. Terça de cobertura, a mesma coisa. E aí eu consigo gerar um memorial de cálculo mais clean, digamos assim, com o resumo das verificações, né? Porque no CIP você tem como gerar os memoriais de cálculo, mas são memoriais assim gigantescos, aí só quem opera o software ou quem é da área entende. O cliente praticamente não vai entender aquele memorial. Então eu prefiro colocar o meu memorial de cálculo, de como foi calculado certinho, que fica mais didático para o cliente entender o que foi feito, tá? Então aqui a gente avaliou as envoltórias dos bandos da treliça, quais eram os esforços de tração, as forças de compressão máximo, né? O banzo inferior, da diagonal, da montante, enfim, a gente foi cobrindo aqui o relatório, o memorial de cálculo com essas ações, com essas análises estruturais, né? Então, todos os esforços axiais aqui de terça de cobertura, momento fletor, esforço cortante, a gente tirou ali do software do CIP, tá? E aí, com base nessas informações, a gente começou o dimensionamento e verificação das peças. Aqui está o memorial também, tá? Do banzo superior, eu usei a minha própria rotina aqui do dimensionamento de perfil U simples, onde eu alimento aqui com as propriedades geométricas do perfil e os comprimentos destravados, e ele já faz todo o cálculo para mim, mostrando qual é a sua capacidade resistente. Então aqui ó, a capacidade de compressão desse perfil era de 4 toneladas, e na análise estrutural eu obtive um resultado de 8,35, né, de solicitação, ou seja, o banzo superior que foi analisado naquela região não estava aprovado. Com relação à tração da área da seção transversal do perfil, né? Eu tinha uma resistência de 8 e na verificação estrutural eu tinha uma solicitação de 5,5, né? Então estaria aprovado esse banzo à tração. Só estou demonstrando para vocês que como fica mais tranquilo de se observar todo o cálculo que foi feito do banzo, né? Então ele mostra que a propriedade geométrica vai calculando aqui as áreas de seção transversal, as inércias, centro de cisalhamento, centro geométrico, tudo isso é calculado, ele vai demonstrando aqui. Aí, logo em seguida, ele calcula os índices de esbeltez dos eixos principais, verifica esbeltez, enfim, completo, né? E aí ele traz para nós aqui no final realmente a resistência à compressão do perfil e a tração. Lembrando que essa planilha em específico é para ações axiais, né? Esforços axiais. E aí, o banzo inferior, por exemplo, a gente já começou o cálculo verificando e verificou que na esbeltez ele já não passava, né? Porque ele não tinha travamento nenhum. E aqui a gente já travou o cálculo, informando que o perfil já falhava na esbeltez, a gente nem continuou o cálculo por normativa brasileira, né? Pela NBR, você já não pode nem continuar se a esbeltez ultrapassa aí para perfis comprimidos de 200, né? Então a diagonal, aqui eu já utilizei outra rotina de cálculo, né, que é o dimensionamento do perfil composto. Eu fiz um vídeo no YouTube mostrando ela também. Se você quiser, tem aí um videozinho demonstrando como é que eu utilizo esse dimensionamento de perfil composto dupla cantoneira, que foi o que foi utilizado nesse barracão, né? Tem as fotos aqui, inclusive, não sei se dá para observar, mas os perfis de diagonal são duplas cantoneiras aqui, tá? Só que sem presilhas, né? Que é um problema também para esse tipo de perfil composto. Quando você não utiliza presilhas, são perfis que tem que ser dimensionado de forma individual, né? Então, aqui foi dimensionado as diagonais em montantes e verificado a necessidade também de algumas intervenções, como, por exemplo, nenhum travejamento tinha sido feito. Se tivesse os travejamentos, a diagonal seria aprovada, mas nesse caso, como não tinha, as diagonais foram reprovadas, tá?
As montantes, a mesma coisa, a montante já teve falha na esbelteza, então nem teve como a gente verificar muita coisa com relação à resistência. As terças de cobertura são uma outra planilha, uma outra rotina que eu utilizo. Todas essas rotinas é dentro do Metcad, tá? Aqui, ó, tô com uma aberta aqui, que é os perfis de dupla cantoneira, onde eu preencho todos os dados da minha cantoneira e os comprimentos destravados, e ela aqui no final já traz para mim qual que é a sua resistência à tração e compressão, tá? No link da descrição, inclusive, vai estar disponível para vocês essas rotinas para que você, se você quiser, você pode adquirir elas, tá? Para utilizar. Então aqui demonstrei aqui que a terça de cobertura tem falha na flexão, através de novo da rotina, onde ela já traz para nós aqui, ó, falha flexão, falha interação flexão e compressão. Vou até fazer questão de abrir essa rotina aqui para vocês, que é uma rotina que eu criei um perfil U enrijecido. Aqui essa sim calcula tração, compressão, esforço cortante e flexão, tá? É uma planilha mais completa com perfil enrijecido, né? Onde eu vou colocar de novo aqui propriedades geométricas da seção transversal e comprimentos destravados, e aqui ele já vai calcular para mim toda a parte de resistência à compressão axial, resistência à tração, tá? Inclusive as avaliações de compressão axial, de esforços ausentes ou não da distorção, né? Flambagem distorcional, já verifica aqui para mim. Então aqui, ó, tem a resistência. No final aqui eu tenho um resumo, né? Um resumo de verificações, onde eu tenho verificação da compressão axial, ok. Verificação da cortante, ok. Verificação do momento fletor, falha na flexão. Verificação 1 da interação entre flexão e compressão, está falhando na interação. Verificação da interação flexão e cortante, né? A gente tem aqui também falha. Verificação na tração, ele está passando aqui com okzinho, ok? E os resultados aqui ficam em verde, né? Dessa verificação de qualquer resistência aqui, ó, 2,8 tonelada. Aqui mais para baixo você coloca as interações do que você avaliou na análise estrutural, qual é o momento fletor, tração solicitante, cortante solicitante, enfim. E aqui fica tudo aberto, tá? Para que você possa ver a equação, né? E isso no memorial fica muito interessante, porque realmente fica um memorial completo de todas as verificações, né? Do que foi feito, do que foi calculado, tá bom? Aqui mais para baixo um pilar misto de aço e concreto, que eu utilizei aqui sim um software gratuito, né? Para verificar se o pilar estava passando, né? Enfim, e aqui já das placas bases que foram dimensionadas, tá? Resumidamente, pessoal, as rotinas vão te ajudar e muito nesse tipo de situação. Se você fosse jogar no software, ia gerar um memorial de cálculo gigantesco, sem pés, não sem pés, sem cabeça, mas que apenas profissionais da área conseguiriam entender. Então aqui o memorial de cálculo feito por você, pelas suas rotinas, fica muito mais simples. E aqui também as rotinas vão servir para você dimensionar um barracão. Caso você não tenha software comercial, só com a análise no F-Tool, análise estrutural, dos esforços de uma treliça, e você utilizando as rotinas, você já consegue fazer o dimensionamento. Nada impede, porque você já tem o esforço, você tem o dimensionamento de quanto ela resiste. É isso que você precisa para que você possa, além de verificar o software comercial, também fazer o dimensionamento dela, caso você não tenha. Tá bom? Lógico que você tem vários outros tipos de softwares gratuitos no mercado, mas eu acredito que aqui essa rotina te deixa uma possibilidade de, além de observar todo o cálculo, tudo que foi feito, uma rotina perfeita do cálculo que foi feito, e te gera um memorial onde você tem toda a rotina e cálculo feito daquele perfil. Beleza? Se você tiver interesse, na descrição eu vou deixar para vocês disponível algumas rotinas, tá? Inclusive vai estar disponível um combo de rotinas que eu vou deixar de dimensionamento, tá? Aqui eu vou ter, ó, dimensionamento aqui de cantoneiras simples a esforços axiais, dimensionamento de perfil composto, tá? Caixão, que é esse perfil aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês. Perfil de pilar, geralmente é feito com vigas, utilizam viga e pilares, né? Esse perfil composto, caixão. Eu tenho aqui perfis de U dupla cantoneira que eu mostrei para vocês. Eu tenho aqui perfis a tração e a compressão, né? Perfis monossimétrico enrijecido.
e a flexão também, que eu estava mostrando para vocês. Perfil U simples, conformado a frio, para conformação de banzos também consigo. E eu também tenho perfis laminado e Gerdau, tá? Já está disponível aí para vocês também, caso vocês utilizem no projeto, também é possível. E ligação soldada com diagonais de cantoneira laminada, chapas Gusset, né? Como é que a gente faz o dimensionamento? Tem uma rotinazinha aqui também, beleza? Nós de treliça, né? Soldada. E também no futuro eu vou colocar parafusada, tem os dois jeitos aí. Se você tiver interesse nesse combozinho de planilhas, é só você clicar no link da descrição. E se você quiser também saber dimensionar, calcular estruturas em aço, tem um treinamento completo. Esse aqui são os módulos do treinamento, tá? Ele é bem completo mesmo, onde eu vou passar desde a revisão de resistências materiais, ações de vento, até o detalhamento de estruturas, tá? Com exemplos. Então aqui a gente tem inclusive dimensionamento de forma manual e dimensionamento através de softwares comerciais, mezanino, galpões, enfim, várias opções. Ligações parafusadas, soldadas, placa base, tá? Todos esses assuntos são abordados dentro do treinamento de dimensionamento de perfil conformado a frio e de dimensionamento perante a NBR 8800 também, perfis laminados. Ok? Então, ficamos por aqui nesse vídeo. Até a próxima.